Wolverine número 2 foi publicado aqui em abril de 1992 e vai trazer histórias do Wolverine e do X-Factor nessa edição. É o Wolverine daquela fase do caolho em Madripoor, né? Então, em teoria, o mundo inteiro tá achando que os X-Men tinham morrido lá no final da queda dos mutantes. E aqui ele assume essa identidade para ficar atuando sem saber que é o Wolverine. E a história vai começar aqui com ele fazendo um resgate da tripulação de um avião, né, que foi sequestrado, caiu aqui foi sequestrado por uma ilha de piratas aqui, o pessoal tava matando todos os homens, abusando das mulheres, não sei o quê. E o Wolverine estava seguindo o rastro de um amigo dele e descobre esse pessoal e é legal que vai ser ele triturando todo mundo, né? E mesmo não sendo assim super explícito, ele cortando as pessoas tal, ainda tinha cena de luta bem legal, né? Os desenhos do Buscema. E ainda era aquele Wolverine que não era totalmente indestrutível, né? Igual muitas histórias de hoje. Então ele toma umas balas, assim, ele sente e tal, só que aí todo mundo acha que ele morreu e ele volta lá e mata tal as pessoas. E o segundo plot dessa história, na verdade, o plot principal é que ele está atrás de uma espada mágica lá que está chegando nos Estados Unidos e vai ter um pessoal querendo roubar essa espada, né? Então, mais pra frente ele vai encontrar com uma menina que ia receber uma amiga dela que estava vindo dos Estados Unidos com essa espada e o pessoal tá atrás dela e ele tá também protegendo essa menina, assim, entendeu? E essa é uma história que vai continuar depois. Um trama que eu acho bem legal. E aqui é o X-Factor na época, mais ou menos em torno do Inferno, da saga Inferno, né? Tem o roteiro da Louise Simonson e os desenhos do marido dela, lá, do Walter Simonson, que é o que deixa mais legal essa história, né? Às vezes os roteiros da Louise são um pouquinho meio chatos, arrastados assim, mas com o desenho do Walter Simonson fica bem mais legal. E aqui vai ter essa menina aqui, que ela tem esse poder mutante de pegar uns caras, deixar eles mutantes por um tempo, só que depois eles morrem e tal, e ela vai acabar dando em cima lá do Homem de Gelo para conseguir mais poder, se infiltrar lá no X-Factor e tal. E essa é aquela época que aquela nave que era do Apocalipse, o X-Factor, ele tomou posse, né? Tá lá sobre Nova York, assim. Aquela nave gigante, assim. Então tem esses... mas eles continuam, assim, tentando salvar mutantes, coisas do tipo. E por isso que mais pra frente, né, nessa edição, eles vão acabar enfrentando a Força Federal lá, que estava atrás de uns outros mutantes. E é também a fase que o Fera ele tinha sofrido lá uma maldição, acho que de uns 4 Cavaleiros do Apocalipse, e cada vez que ele usava a força dele, ele ficava mais idiota, assim, né? Então tinha essa treta acontecendo. E aqui realmente o mais legal dessa edição são realmente os desenhos do Walt Simonson. Até a Jean Grey, né, que só tem um poder de telepatia, normalmente não acaba ficando tão legal em história. Fica muito bacana, né? Porque o Walt Simonson ele faz uns raios projetando e tal. E aqui vai ter bastante cena de ação com a Jean Grey junto com o Cíclope, né? Eles atuam bastante como um casal nessa edição, o que deixa essa história bacana. É, acho que nisso acaba sendo uma parte legal do roteiro da Louise Simonson e tal. Então, assim, tem essa treta lá com a menina gerando lá umas aberrações e tal, e depois aparece a Força Federal. Eu sempre lembro dessa edição aqui que tem o gordão aqui que ninguém consegue mover do lugar. E aí vai ter uma parte, deixa eu ver se eu acho ela, onde é, o Cíclope ele só concentra ah, as rajadas dele e aqui nessa parte aqui. Aliás, uma das coisas legais assim do desenho do Walt Simonson é que também as rajadas do Cíclope ficam bem bacanas, né? Ele tá aqui destruindo o chão do blob e tal. E quando ele tá aqui caído, ele concentra o raio da rajada e só corta, assim, faz uma alfinetada, né, no ombro do cara. Eu sempre lembro dessa cena, assim.
É que tem ainda a Sina, que depois vai morrer, e vai voltar, recentemente voltou à vida na fase Krakoa e tal, vai voltar como uma jovenzinha esbelta tal, pra Mística. É, e aqui depois eles vão acabar fechando tal, essa história. E vai acabar tendo assim, uma reversão temporária aqui do Fera e tal. Então, assim, e é Prelúdio de Inferno, né? Então, eu gosto bastante dessas histórias do Wolverine, mas essas duas, assim, é um caso que essas foram republicadas recentemente, né? Tanto o Wolverine, que foi republicado 2 vezes pela Panini, e essa do X-Factor, como faz parte do Inferno, saiu naqueles, acho que são 5 ou 6 volumes de Inferno. Eu comprei, mas eu não terminei de ler. E mesmo tendo ele naquele formato americano, eu sempre acabo voltando para dar uma relida nos formatinhos, né? Seja que é mais fácil, às vezes por nostalgia mesmo. Eu gosto de pegar essas edições avulsas, porque você também vai relembrando, né? Da forma como você leu a primeira vez, assim, nos anos 90.